Olá, pessoal. Doutor Professor Carlos Eduardo Borges Rezende. Vou falar hoje para vocês sobre paralisia facial periférica. Tá? Então, inicialmente, uma breve explanação, aí, uma pincelada sobre a anatomia do nervo facial. Então, lembrando que o nervo facial é o sétimo par craniano. Ele é considerado um nervo misto. 80% de suas fibras são motoras. Então, a principal função do nervo facial, embora haja sim também uma função sensitiva, é a função motora, que confere a movimentação da face. Tá? É um núcleo de origem no quarto ventrículo, então ele vai emergir do ângulo ponto cerebelar, e aí a partir do meato acústico interno, ele vai ter acesso ao canal de Falópio, o canal de Falópio esse que atravessa todo o osso temporal, e ele vai ter a sua saída pelo forame estilomastoídeo. Tá? Então esse aqui é o trajeto cumprido pelo nervo facial. O que é o canal de Falópio? O canal de Falópio é um canal ósseo com cerca de 3 centímetros e ele é composto por 3 porções. Então, a porção labiríntica, a porção timpânica e a porção mastoídea. Tá? O nervo facial ele emite 3 ramos no osso temporal, que são o petroso superficial maior, o ramo nervo estapédio e o nervo corda do tímpano. Vou falar sobre a função de cada um deles um pouquinho mais adiante. Então, aqui nessa ilustração, a gente tem demonstrando aqui a imersão do nervo facial. Tá? Então, observem aqui que ele está emergindo da ponte, né? Então, bem no ângulo ponto cerebelar, né? Então, o cerebelo aqui o bulbo, tá? Então, ele emerge aqui, junto do nervo de Vriesberg, que seria o ramo sensitivo do nervo facial. Quais as funções, então, do nervo facial? A parte sensitiva dele, qual estaria relacionada com que tipo de funções? Então, a parte motora com a expressão facial, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Com relação à parte sensitiva com o lacrimejamento, com proteção da orelha interna, salivação e parte do paladar também, tá? Então, lembram que eu comentei os 3 ramos dentro do osso temporal com relação à parte sensitiva do nervo facial? Então, aqui a gente tem o nervo petroso superficial maior, que ele emerge de uma região do nervo facial chamada de gânglio geniculado. O nervo petroso superficial maior, por sua vez, ele formará um nervo vidiano e ele vai inervar a glândula lacrimal, as glândulas palatinas e nasais, e a principal função desempenhada pelo nervo petroso superficial maior é lacrimejamento. Já o nervo estapédio, ele emerge de uma região que chamamos de eminência piramidal, tá? Que fica na porção timpânica do nervo facial e é responsável pela inervação do músculo do estribo. Tá? Estribo é o terceiro ossículo de fora para dentro. Lembram, né? Martelo, bigorna e estribo. E o nervo corda do tímpano, ele emerge a 5 milímetros do forame estilomastoídeo. Então, já depois do final do trajeto do osso temporal do canal de Falópio, ali do nervo facial, e é responsável pela gustação dos 2/3 anteriores da língua, ok? Então, lembrando, os 3 ramos aí do nervo facial, petroso superficial maior, principalmente relacionado com lacrimejamento, nervo estapédio relacionado com a contração do músculo do estribo para proteção da orelha interna frente a estímulos como som muito alto, muito intenso, e o nervo corda do tímpano que promove a gustação nos 2/3 anteriores da língua. Terço posterior da língua inervado pelo nervo glossofaríngeo, ok? Com relação à parte de gustação. Aqui uma figura esquemática mostrando o trajeto também aqui do nervo facial. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês do gânglio geniculado. Então, o termo geno refere-se a joelho. Então, ele faz
verdadeiramente aqui um joelho, e daqui a gente tem a imersão do nervo petroso superficial maior, responsável pelo lacrimejamento especialmente. Este aqui, emergindo do forame estiloide, forame estilomastoide, aqui é o nervo corda do tímpano, relacionado com a gustação nos 2/3 anteriores da língua. Tá? A gente não consegue ver aqui, mas o nervo estapédio estaria relacionado com a contração do músculo estapediano para preservação da orelha interna frente a um estímulo ruidoso mais intenso. Então, o nervo facial ele emite ramos sensitivos para o pavilhão auricular, para o meato acústico externo, para a membrana timpânica, para o músculo auricular posterior e occipital. E os ramos motores para o músculo estiloioídeo e digástrico, além de ramos motores terminais para todos os músculos mímicos da face e também para o platisma aqui no pescoço. Então, aqui de novo um desenho esquemático mostrando que o nervo facial ele vai inervar toda a nossa musculatura relacionada com a mímica de face, tá? Além do trajeto demonstrado aqui, né, gânglio geniculado, petroso superficial maior, e os demais, aqui também a emergência do corda do tímpano e por aí vai. Então, esse desenho esquemático aqui, ele demonstra tanto a função sensitiva quanto a função motora do nervo facial. Como características, então, o nervo facial ele é composto por uma bainha que o reveste, depois de fora para dentro, epineuro, perineuro e endoneuro. Quando a gente se vê de frente a uma paralisia facial periférica, em especial a paralisia facial dita idiopática, conhecida como paralisia facial de Bell, que falaremos um pouquinho mais detalhadamente adiante, o que se observa é uma degeneração valeriana. Isso aqui é o nome da degeneração neural que se estabelece no paciente com paralisia facial. Então, existe um processo degenerativo do nervo. Geralmente, essa degeneração valeriana ela se instala, na verdade, ela se inicia 24 horas após o início da paralisia facial e ela vai se estabelecer e se prolongar por até 3 ou 5 dias. Tá? E os diferentes estágios da lesão que provoca a degeneração valeriana, os estágios são conhecidos como neuropraxia, quando a gente tem uma injúria neural mais suave, e aí a gente tende a ter uma regeneração completa quando isso acontece. Se, por outro lado, a lesão teve uma progressão mais intensa, a gente se depara com uma axoniotimese, que é o que acontece nessa representação aqui, que a gente tem uma perda um pouco maior aí da integridade das fibras nervosas, e aí existe uma chance de, quando se dá a regeneração, o paciente ficar com algum grau de sequela, e a neurotimese, que aí a lesão ela é mais séria, mais extensa, e a tendência é que o paciente, na regeneração, fique sim com sequela motora. Vou falar sobre o tipo mais comum de paralisia facial periférica, que é a paralisia de Bell. Tá? Então, Bell foi o autor que descreveu a paralisia facial dita idiopática. É a mais comum, tá? Normalmente ela é unilateral. A distribuição entre os diferentes gêneros é 1:1, tá? Então acomete tanto mulher quanto homem na mesma proporção. E mulheres grávidas acabam tendo uma facilidade maior para desenvolverem paralisia facial periférica idiopática de Bell. A instalação tende a ser uma coisa súbita, então é comum a gente ouvir relatos de pacientes que foram dormir bem, acordaram no dia seguinte todo torto, tá? Então não é um início insidioso, costuma ser uma coisa mais súbita realmente. Assim como a gravidez, que de alguma forma favorece o estabelecimento da paralisia facial de Bell, diabetes mellitus aumenta em 4 a 5 vezes o risco de desenvolvimento desse tipo de paralisia. E existe uma tendência familiar, tá? Então, aumenta em 14% aí se o paciente
tem histórico familiar de paralisia facial idiopática, a chance dele vir a desenvolver acaba sendo maior. Existem várias teorias aí que procuram ligar o surgimento da paralisia facial dita idiopática com uma reativação do vírus herpes simples latente no gânglio nervoso dorsal. Tá? Então, seria numa situação de imunossupressão, seja por estresse, seja por alguma doença aguda que tenha cursado com uma imunossupressão, ou alguma doença crônica que tenha um efeito imunossupressor, como diabetes mellitus, por exemplo, ou a gestação, que também traz algum grau de imunodeficiência, ou situações de exposição a sol, etilismo. Então, diferentes possibilidades aí de situações que, de alguma forma, favoreçam a reativação do vírus herpes simples latente no gânglio nervoso dorsal. O diagnóstico, na maioria esmagadora das vezes, é feito clinicamente, tá? Então, pela história clínica e pelo exame físico. Porém, é importante que a gente se cerque do exame otorrinolaringológico completo, assim como o exame otoneurológico, realizado e desempenhado também pelo otorrinolaringologista. Por vezes, a gente se faz valer de alguns exames laboratoriais, então, no caso da mulher, investigando se ela não é gestante, de um modo geral, avaliando como é que está o perfil metabólico desse paciente, em especial metabolismo do açúcar, e por aí vai, e outros exames que, por um acaso, julguemos necessários a partir da análise e da avaliação do exame do paciente. É importante que a gente procure estabelecer o topo diagnóstico, ou seja, em que altura daquele todo o trajeto, desde a ponte lá, passando pelo labirinto, que eu comentei para vocês. Então, para a gente tentar estabelecer em que altura do nervo facial se deu a lesão, a gente tem como investigar isso através de testes que incluam a pesquisa da integridade ou não do lacrimejamento, do reflexo do músculo estapediano, como que está o paladar, o fluxo salivar do paciente. Em algumas situações especiais, mais em termos de avaliação de perspectiva e prognóstico para o paciente, podemos lançar mão de alguns exames eletrofisiológicos também, como eletroneurografia ou eletroneuromiografia, e exames radiológicos. Então, tomografia computadorizada, para a gente avaliar a integridade do canal de Falópio, aquele canal ósseo que eu comentei com vocês, cerca de 3 centímetros de comprimento, que se estende pelo osso temporal. Ressonância magnética, para ajudar em alguns casos aí para diagnóstico diferencial, e aí normalmente a gente acaba observando um aumento do gânglio geniculado, podendo ter um hipersinal em T1 com contraste. Isso aqui é a sequência da ressonância magnética na qual a gente consegue ver algum tipo de alteração, tá? Pensar em exames de imagem, principalmente em pacientes com uma paralisia facial que a gente não julga ser uma paralisia idiopática de Bell, né? Então, a tomografia, principalmente em casos de trauma, e a ressonância magnética, principalmente em casos em que a gente imagine que tenha alguma doença neurológica ou uma neoplasia cerebral, coisas do tipo. Paralisia de Bell. Então, quando a gente identifica, é interessante que a gente planeje o tratamento. Importante salientar que 80 a 90% dos casos apresentam cura no primeiro mês, tá? Com ou sem tratamento, porém, na grande maioria das vezes, a gente se faz valer do tratamento com corticoterapia, tá? Esses são os 3 corticosteroides mais usados, então a prednisona ou prednisolona também, que é uma variante aí da prednisona, dexametasona e deflazacort, são os principais corticoides que usamos para tratamento. Quando se tem uma suposição forte de se tratar realmente de uma paralisia facial dita idiopática, mas que a gente já colocou aqui, que há uma teoria forte que relaciona a paralisia facial de Bell com etiologia viral, a gente se faz valer do uso de antivirais, em especial a ciclovir ou valaciclovir. A ciclovir um pouco mais fácil de aquisição do que o valaciclovir, um pouco mais
me fugiu a palavra agora, mas tanto um quanto o outro caros, porém o valanciclovir um pouco mais caro por ser mais novo. Fisioterapia sem TENS, tá? Então é fisioterapia sem choquinho. Tá? A ideia é estimular a reinervação, a reintegração da função do nervo, mas sem eletroestimulação para que não haja um risco aumentado do paciente vir a desenvolver cincinesia, que seria uma movimentação involuntária dos músculos da face, tá? Como se fosse um tique. Cuidados oculares, então fundamental, toda vez que a gente se deparar com um paciente com paralisia facial, orientá-lo a proteger o olho para dormir. Então ele coloca uma pomada oftálmica sob a pálpebra inferior afetada, oclui esse olho com gaze e micropore para que ele fique vedado durante a noite, tá? Por quê? Porque o fato dele ficar aberto tende a ressecar e favorecer o desenvolvimento de úlcera de córnea, por exemplo. E durante o dia é importante orientar o paciente a sempre, cada 1 hora, 2 horas no máximo, pingar um colírio de lágrima artificial, tá? Para manter o olho dele hidratado e úmido. Cirurgia é um ponto bastante polêmico e controverso. A cirurgia ela pode vir a ser indicada nos primeiros 14 dias de paralisia facial total, então uma paralisia de alto grau, vou comentar os graus aqui de paralisia daqui a pouquinho com vocês, com mais de 90% de degeneração do nervo. Isso aqui a gente evidencia através de um exame chamado eletroneurografia, tá? Porém é controverso. Por quê? Porque há ocasiões em que o paciente ele apresenta uma degeneração muito grande, mesmo nessa fase aqui, de segunda semana de paralisia facial, entrando na terceira, só que ele pode ainda assim vir a recuperar e ter uma regeneração do nervo. Mas os trabalhos mostram que quando você opta por operar e tentar descomprimir aquele nervo para ele desinchar, que essa cirurgia seja feita até 14 dias ou com 14 dias de paralisia facial. Aqui vocês não precisam decorar exatamente como que a gente classifica, né? Então quais as características que nos fazem a classificar a paralisia facial nessas diferentes disfunções, mas é importante vocês saberem que existem 6 graus estabelecidos pela escala de House-Brackmann, então os dois autores aí que descreveram o grau de paralisia facial. Então vai desde normal, que é grau 1, tá? Então quando a pessoa não apresenta nenhuma dificuldade de movimentação facial, passando por uma disfunção leve, que pode se tornar uma disfunção moderada, ou uma disfunção moderadamente severa, ou disfunção severa, ou paralisia total. Tá? Então vai de grau 1 até grau 6, grau 1 movimentação normal, grau 6 paralisia total, passando por essas diferentes disfunções. Tá? Então leve, moderada, moderadamente severa e severa. Como que a gente vai avaliar isso? Através da simetria da face em repouso, depois com a movimentação da testa, né, da região frontal, do nariz, da boca e dos olhos, tá? Vai ter exemplo mais adiante aqui para vocês. Isso aqui mostrando o teste de Schirmer, que entra na avaliação do topodiagnóstico para a gente avaliar como que está o lacrimejamento do paciente, comparando um lado com o outro. Tá? Então a gente coloca um papel filtro aqui, daqueles de fazer café, dobradinho, encaixado na pálpebra inferior, e a gente deixa essa fitinha mais ou menos 5 a 7 centímetros por meio centímetro. A gente deixa ali uns 5 minutos e depois desse período vai comparar a coluna de lágrima que se formou de um lado com relação ao outro e observar se do lado da paralisia tem uma redução muito grande, e aí aquilo confere que a lesão ela está suprageniculada, ou seja, antes do gânglio geniculado, que é da onde emerge o nervo petroso superficial maior, responsável pelo lacrimejamento do paciente. Aqui uma imagem de uma tomografia mostrando uma fratura longitudinal
no osso temporal, tá? Que pode sim seccionar ou provocar um edema importante no nervo facial. Então, dependendo da história do paciente, o exame de imagem aqui, a tomografia, se encaixa. Aqui a ressonância magnética mostrando uma região hiperintensa. E, conforme eu falei para vocês, a eletroneurografia dá um prognóstico mais preciso com relação à recuperação da paralisia facial. Está indicado a gente pensar em fazer depois de 2 a 3 dias da paralisia facial. E quando a gente observa uma redução de 90% do potencial de ação do lado doente nos primeiros 10 dias, isso reflete um mau prognóstico, tá? É um exame que ele deve ser solicitado entre 3 e 21 dias do início da paralisia facial. Depois disso, se a gente for solicitar algum exame eletrofisiológico, deve ser a eletromiografia, tá? Que ele vai avaliar aí o potencial de reinervação do músculo, tá? E isso 2 semanas depois da paralisia facial. E ele é mais útil sendo realizado após 3 semanas da paralisia facial. Então, a eletroneurografia entre o terceiro e o 21º dia, tá? De preferência mais próximo ali do final da segunda semana, para a gente observar se existe uma degeneração muito grande realmente daquele nervo. E passadas 3 semanas, se a gente for solicitar algum exame já para avaliar como está a reinervação, aí é eletromiografia. Aqui um esqueminha mostrando mais ou menos como que se faz a eletroneurografia. A gente instala agulhinhas ali e através de verdadeiro choque a gente avalia como que está a resposta do nervo, comparando um lado com o outro. Aqui para ilustrar, trouxe alguns casinhos para vocês, que eu acho que torna a discussão um pouquinho mais rica. Então aqui o caso clínico de um paciente de 48 anos, que chegou ao consultório com desvio de rima bucal para a esquerda, tá? Então ele toca a torta para o lado esquerdo, com fechamento incompleto do olho direito, inclusive ao máximo esforço, tá? Então ele toca a boca torta para a esquerda, sem fechar o olho direito, ou seja, havia uma paralisia facial à direita, tá? Então, corroborando com a nossa desconfiança aqui, ausência de movimentação da testa direita, isso tinha iniciado subitamente com a piora rapidamente progressiva, tá? Também apresentava uma diminuição do lacrimejamento à direita e uma redução do paladar. Aqui imagem mostrando, né, então nosso paciente em repouso, para a gente avaliar a simetria. Se a gente for reparar, o sulco nasolabial dele aqui está mais forte que desse lado. Esse aqui era o lado paralisado. Aqui a hora que ele tenta regalar os olhos, franzir a testa, então ele consegue franzir o lado esquerdo, regalar. A gente vê as marcas de expressão melhor aqui do lado esquerdo, do lado direito tudo mais liso. A hora que ele vai tentar fechar o olho, não sei se vocês conseguem ver, mas o olho direito dele fica uma fendinha. Aqui ele tentando fazer bico, tá? A boca entorta um pouquinho aqui do lado esquerdo, o outro não. Aqui fica mais evidente. Esse paciente, então, ele foi tratado com corticosteroide, tá? Então foi entrado com prednisona, 1 mg por quilo, com doses regressivas a cada 5 dias. Então a conduta ali foi 80 mg, 60, 40, 20, 10 e 5. Então, cada 5 dias reduzia-se a dose da prednisona até o mínimo de 5 mg quando foi retirado. A ideia aqui é fazer um desmame lento e gradual, com o objetivo de não atuar, não sobrecarregar o sistema hipófise hipotálamo adrenal. Foi introduzido também o uso de valaciclovir, que é um antiviral, 500 mg cada 8 horas durante uma semana. Paciente submetido a fisioterapia, tá? Fisioterapia sem choque, lembrem, e cuidados oculares, então uso de colírio de lágrima artificial e também a vedação do olho com pomada oftálmica durante a noite. Aqui o exame dele, então ele regalando o olho, aqui tentando fechar o olho direito fica aberto.
Aqui ele fazendo cara de sentindo cheiro ruim, do lado mexe, o outro não. Aqui tentando fazer bico, como fica evidente. Agora tentativa de mexer a boca para um lado, para o outro não foi. Tá? Aqui ele, depois de algum tempo de fisioterapia, ó, já consegue mexer pro lado direito, consegue fechar o olho. A hora que ele for... ele consegue mexer já um pouquinho e consegue fazer um bico. Tá? Não está ainda 100%. Ó, o sorriso já melhor, não está ainda 100%, mas melhorou muito. E aqui, depois de finalizado o tratamento, ó, como ele mexe normalmente os músculos da testa, enruga bem na hora de fazer cara de bravo, consegue fechar os olhos com tranquilidade, consegue pôr um pouquinho mais de força, ó, conseguiu fechar bem os olhos. Agora a boca, consegue fazer um bico adequado e o sorriso melhorou muito. Então, quando o paciente, diferentemente desse caso, ele permanece com sequelas, então principalmente quando a gente tem aquelas lesões, axoniotimese e neurotimese, então é um paciente que ele tem que manter um bom tempo de fisioterapia. Por vezes a gente sugere a aplicação de toxina botulínica, né, o famoso Botox, do lado contralateral da paralisia para tentar manter uma simetria melhor. Em alguns casos a gente opta por fazer a colocação do peso de ouro em pálpebra superior, para ele conseguir, quando eu quiser, fechar o olho e deixar ele fechado. E em alguns casos, uma cirurgia chamada cantoplastia para disfarçar um pouquinho a sequela também, que é uma cirurgia realizada por cirurgião plástico ou tal. Aqui o tal peso de ouro para deixar essa pálpebra para baixo aqui, para o paciente conseguir manter o olho fechado e não ter problemas corneanos. Aqui só para também colocar para vocês, então existe a otite externa herpética, tá, causada pelo vírus varicela zoster, que vai cursar com herpes zoster. Então, como que vai se dar esse processo? Existe a reativação do vírus da varicela latente em gânglios neurais, mais ou menos que nem o que acontece aí com o vírus herpes simples. Então, em situações de estresse, de imunossupressão, principalmente após a 6ª década de vida, a gente pode se deparar com esse tipo de quadro. Então, vesículas dolorosas se rompem em pavilhão auricular, meato acústico externo, formando verdadeiras crostas. Então, esse tipo de achado, ele caracteriza bem o herpes zoster. Tá? Então, quando a gente observa isso no pavilhão auricular, no meato acústico externo, e este paciente cursa com, além da dor, que geralmente faz parte do quadro, com paralisia facial ou não, né? Paralisia facial, mais vertigem, hipoacusia, zumbido, a gente está diante de uma síndrome conhecida como síndrome de Hansen-Hunt, tá? Então, o mesmo vírus, ele também se estendeu até o 7º e 8º pares, causando essa síndrome. Se a gente tiver só o acometimento do 7º par, a gente pode chamar de síndrome de Hansen-Hunt, a única coisa é que ela é incompleta, tá? Esse paciente ele deve ser tratado além dos cuidados oculares básicos para todo mundo, né, analgésico, porque lembrar que é um paciente que se apresenta com uma dor intensa, com uso de antiviral por uma semana. Aqui é discutível, mas se o paciente não apresentar nada que contraindique o uso, então é interessante que a gente pense em usar complexo B e corticosteroide. Com que intuito? Então, tratar a neurite e tentar evitar, prevenir a neuralgia pós-herpética, que é uma dor importante de causa neural que se estabelece ali no local da neurite e que permanece mesmo depois da resolução do quadro infeccioso. Aqueles casos mais graves devem ser internados, tá? Principalmente os casos que cursam com acometimento do nervo vestíbulo coclear e o paciente vem a ter tonturas incapacitantes, náuseas, vômitos incoercíveis e por aí vai. Aqui um caso de uma paciente que passou conosco há alguns anos no Hospital Mário Covas, aqui o pavilhão auricular dela, meato acústico externo com lesões, aqui já estava mais na fase de crosta, então foram vesículas que se romperam, formaram úlceras crostosas, tá? Aqui a face dela, né? Então ela tentando arregalar o olho, vocês veem que o lado direito não mexe, ela fazendo o bico, aqui ela tentando sorrir, ó, desvio de rima para o lado saudável. E essa paciente, ela estava com muita tontura, ela estava numa condição ruim, ela, além de ser
do grupo de risco aí, né, acima da 6ª década de vida, diabética também. Pelo acometimento do 8º par e a tontura intensa que ela estava, a opção foi por mantê-la internada e o tratamento feito com ela hospitalizada, e depois de encerrado o período de tratamento, vocês veem aqui que o pavilhão auricular dela limpou, aqui ela consegue sorrir, movimentação boa da face, ó, mexendo o lábio para o lado afetado, fechando o olho com força, sem maiores problemas. A gente falou da paralisia facial de Bell e da síndrome de Hansen-Hunt, né? São importantes etiologias aí. Lembrando que, como diagnóstico diferencial, a gente tem a paralisia facial periférica congênita, que ela é sindrômica, a principal síndrome aí é a síndrome de Moebius. Pode ser decorrente de trauma, por fratura, ferimento de arma de fogo, iatrogenia. Então, infelizmente, por vezes, dependendo da cirurgia otológica ou neurológica realizada, o paciente pode ficar com uma sequela de paralisia facial. Pode ser de etiologia neurológica, como na síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla, miasteria graves. Por infecção, então, Bell, né, a gente considerou que tende a ser pelo herpes, vírus do sarampo, da cachumba, mononucleose infecciosa, Epstein-Barr, AIDS, otite externa maligna, otite média aguda, otite média crônica, principalmente a colesteatomatosa, otite média crônica tuberculosa, que é bem incomum, sífilis, doença de Lyme, também conhecida como borreliose. Origem neoplásica, como por exemplo a partir de um carcinoma espinocelular, chivanoma vestibular, que é uma neoplasia maligna que se estabelece no 8º par e pode às vezes acontecer no 7º par também, que é o nervo facial. E dito idiopática, né? Além do Bell que a gente acabou colocando aqui como possivelmente infecciosa, a síndrome de Melkersson-Rosenthal. Essa aqui é uma doença de origem familiar, tá? Então ela tem uma causa genética e acomete preferencialmente sexo feminino, cursa com edema facial, tende a ser recidivante, língua plicata. Então, o paciente tem a língua toda recortadinha. Para finalizar, um segundo caso clínico de uma paciente de 48 anos também, assim como aquele outro rapaz, do sexo feminino, só que ela já chegou com um quadro, diferentemente daquele que foi na mesma semana que ele começou com a paralisia facial. Essa aqui, uma história de 4 meses, durante herpes zoster otológico, então síndrome de Hansen-Hunt, desenvolveu paralisia facial, e ela manteve o quadro com ligeira melhora após a resolução do quadro infeccioso. Importante salientar aqui que, embora ela não tenha a idade típica, ela é imunossuprimida por conta do HIV e ela estava sem tratamento quando ela teve paralisia facial periférica. Essa senhora aqui, então esse aqui no primeiro dia que ela veio em consulta, depois de 4 meses de iniciado o processo, vocês veem que ela não consegue mexer adequadamente com a hemiface direita, então ó, fica entreaberto o olho quando ela tenta fechar, a movimentação da testa vocês viram que está ruim, né? Então tem em repouso aí a gente percebe a simetria, quando ela tenta mexer o nariz, ó, movimenta só a musculatura do lado esquerdo, a boca também, ó, então é um bico torto, né? Ela vai sorrir, ela consegue deslocar a rima labial só para o lado esquerdo. Aqui ela, depois de um período de tratamento aí com fisioterapia, tá? Essa paciente foi tratada com fisioterapia e o tratamento da doença de base. Então, a retomada do esquema aí com o coquetel antirretroviral. Aqui ela conseguindo já fechar um pouquinho melhor o olho direito, ela não conseguia fechar nada. Coloca a força, ela tem já um pouquinho mais de tensão muscular, melhorando um pouquinho a movimentação aí na hora de franzir o nariz. O bico está um pouquinho melhor também, ainda não lá essas coisas, mas bem melhor. Movimentando a boca para o lado esquerdo, conseguindo já movimentar para o lado direito, coisa que ela não conseguia antes. O sorriso já melhorou bem. Aqui uma outra imagem dela, ó. Então a gente consegue ver melhor a linha de expressão, ela fecha melhor já o olho. Ó, está se concentrando para tentar não mexer a boca quando fecha o olho, mas está melhor. Franzindo o nariz, bem mais do lado esquerdo, fato.
o bico, ainda bem melhor do lado esquerdo que o direito, mas avançou um pouquinho, o sorriso bem melhor. E aqui é o último vídeo, então a hora que ela vai movimentar, pode arrumar o cabelo, o cara meio de saco cheio, mas olha lá, ela está mexendo melhor a testa, conseguindo franzir inclusive do lado direito, fechando melhor o olho, agora fechando o olho com força, ó. Ela consegue cerrar o olho, coisa que ela não conseguia de jeito nenhum na primeira, né? O bico, né, tem um pouco de assimetria, mas bem melhor, e o sorriso dela é melhor também. Ok? É isso aí. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro aí a nossa aula sobre paralisia facial periférica. Um abraço a todos.